Sejam bem-vindos a mais um programa É Justo, realização da TV UNAEP, em parceria com a Faculdade de Direito da Universidade de Ribeirão Preto. Nosso programa é bastante interativo. Pelo endereço que aparece na sua tela de e-mail, mande para nós a sua pergunta, o seu tema. Direito tributário está sendo uma recorrente nos nossos estúdios, então trouxemos o Dr. Rodrigo Forcenetti, advogado especialista e professor universitário nessa área, que vai falar sobre o nosso planejamento tributário. Dr. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença. Prazer é meu, professor. Quanto tempo não lhe via, né? Foi meu professor universitário, então para mim é uma honra, uma grata satisfação poder participar desse programa importantíssimo para a nossa comunidade, principalmente ser entrevistado por você, a quem tenho uma profunda admiração. Muito obrigado. A recíproca é verdadeira, viu, doutor? Obrigado. Vamos lá. O que é um planejamento tributário? Vamos pensar na pessoa física, depois na pessoa jurídica. Sim. Bom, na vida, dentro da prática de atividades econômicas, o planejamento é indispensável para o sucesso, para você conseguir alcançar todo e qualquer objetivo. E o planejamento tributário faz parte dentro da linha de gestão dessas atividades econômicas, né? É um viés importantíssimo e cujo objetivo é diminuir os custos dessa atividade. A carga tributária, como amplamente divulgada pela mídia, é o principal custo tributário, independentemente da atividade praticada. Quando se fala que a carga tributária gira em torno de 30%, 35%, em alguns períodos nós chegamos até a 40%, isso significa dizer que algumas atividades elas têm uma carga tributária menor e outras atividades têm uma carga tributária maior. Essa é a média calculada sobre o PIB. E por que algumas atividades têm um custo menor? Nós temos benefícios fiscais que são concedidos pela legislação, mas muitas vezes pela forma de planejamento do ponto de vista societário ou dentro de de uma mesma organização societária, de acordo com o regime de tributação. Então, rapidamente falando, nós poderíamos, dentro da pessoa física, nós temos a tabela progressiva. Mas nós temos algumas questões a serem consideradas. Então, por exemplo, dentro da atividade rural, eu tenho alguns benefícios, eu tenho a possibilidade, inclusive, de considerar as despesas com a atividade rural no momento do cálculo do tributo, mesmo se tratando de pessoa física. Até para aquisição de alguns direitos também, né? Justamente. Quando eu opto pelo regime das pessoas jurídicas, eu tenho N regimes. Então, eu posso ser MEI, ele é restrito para algumas atividades, mas é uma opção, né? O custo tributário é muito pequeno. Eu tenho o regime simples de tributação, que não é um tributo, é importante que seja esclarecido isso, mas ele é um regime... Muita gente confunde, né? Muita gente eu pago o simples é um regime de pagamento de alguns tributos, imposto sobre a renda, contribuição social, PIS, COFINS, e principalmente contribuições previdenciárias, além do ICMS, do IPI e do ISS. Eu tenho o regime do lucro presumido, eu tenho o regime do lucro real. Fala-se do regime do arbitramento, do lucro arbitrado, mas essas são situações específicas utilizadas muito mais pelo fisco quando a contabilidade e a escrita fiscal não são regulares. Então, veja, se eu tenho alternativas de prática de atividades com diferentes impactos tributários, significa que eu preciso fazer um planejamento prévio para optar aquele que seja melhor. A qual caminho que eu vou correr? Qual caminho que seja melhor. E não existe uma receita de bolo. Isso a gente sempre diz para os nossos alunos e para os nossos clientes. O que é interessante para um pode não ser interessante para outros. Então, nós já fizemos, por exemplo, várias reorganizações societárias em que valia a pena continuar como pessoa física. Muitas vezes na venda de um imóvel, na apuração do ganho de capital. Para outras atividades, aliás, o que acontece em 90% dos casos, já vale a pena a organização de uma pessoa jurídica. Agora, eu preciso ter um cuidado. Qual é o formato societário que nós escolheremos? Que vai permitir. Que vai permitir, inclusive, na condução dos negócios. E eu me esqueço um pouquinho da questão tributária nesse momento. Tem que analisar conjuntamente a direito questão empresarial, justamente, como um todo. Não posso olhar, por exemplo, para o impacto tributário, para a carga tributária e engessar as decisões precisam ser tomadas dentro de uma pessoa jurídica. Senão também começa as autuações, né? Começam as autuações. E ao escolher essa melhor organização tributária, organização societária, aí sim eu dou mais um passo e escolho qual é o melhor regime tributário.
Hoje se fala muito, né, que está dentro do planejamento tributário, acredito eu, que são as holdings familiares. Ela, assim, é hoje a moda de se fazer esse planejamento? Excelente pergunta, professor. A holding virou moda hoje, né? Só que isso traz um risco. Qual é o risco? Muitas vezes o barato sai caro. Cada profissional ele tem a sua importância. Eu mesmo publiquei um livro recentemente sobre planejamento tributário de pessoas físicas e a opção foi escrever ao lado de um contador e de um economista, onde cada um apontou seu viés, as 3 áreas interligadas. E muitas vezes essa constituição de holding é feita sob análise única e exclusiva de um contador, que é um profissional de profunda importância hoje na condução de todo e qualquer negócio. Quem não tem um bom contador, com certeza estará fadado ao insucesso. Vai ter problema com o fisco e de outras naturezas, inclusive de ordem societária. Por exemplo, quando o contrato é feito por um contador sem apreciar algumas questões jurídicas. Então, esse é o problema da holding. A holding ela tem um formato geral, mas ela tem uma importância de conteúdo essencial, que são as cláusulas, a definição de atividades. O exemplo mais clássico eu posso constituir uma holding, por exemplo, com foco na administração patrimonial, exploração de patrimônio, inclusive compra e venda de imóveis, receber aluguéis, aquisição de aluguéis, ou eu posso constituir para outras atividades. Isso já tem uma influência direta da incidência ou não do ITBI, e muitas vezes é a única conta que é feita. Não, eu vou escolher um tipo de atividade onde não haverá incidência do ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, que a própria Constituição define que não há incidência quando você vai constituir uma sociedade. Agora, quando o objeto dessa sociedade ela tem algo vinculado à exploração de imóveis, você já perde o direito à imunidade e passa a recolher o ITBI. Só que muitas vezes vale a pena recolher o ITBI pela carga tributária posterior que esse tipo de atividade você possui. Então, assim, é um exemplo bem básico e de interesse de todos. Eu acho que toda e qualquer pessoa hoje, seja por problemas de natureza trabalhista, inclusive, de proteção do seu patrimônio, de vinculação de uma atividade com o patrimônio, desvinculação de outras questões que ela possa vir a explorar, é importantíssimo você repensar uma até o organização societária, principalmente no sucessório. Né? É uma das suas áreas. Aí, quem sou eu para falar de questões do imposto causa-morte, mas você já escapa do ITCMD, que é de 4% aqui no estado de São Paulo. A tendência é subir agora, né? A tendência é subir. Alguns projetos de lei para ter até 8%. Hoje fala-se muito em projetos de reforma tributária, e principalmente aquele que incide sobre heranças e doações é o que ganha relevo, né? Porque é muito contestado. Então, por exemplo, se você passa, como você acabou de mencionar, que é uma das propostas, de 4% para 8%, é um ônus muito grande. Além da facilidade. Muitas vezes você, no ITCMD, tem a incidência e a sucessão de imóveis e num processo de inventário, ou na transmissão, enfim, nós temos várias formas. Quando você está organizado dentro de uma pessoa jurídica, fica muito mais simples. Transfere-se cotas, você trabalha com as cotas. Não mexe com a propriedade em si, né? A briga acho que reduz bastante. A briga reduz bastante. Porque vai ser cotas da empresa, né? Ou seja, é mais célere e você tem um benefício tributário muito grande. Não sei se tem alguma ligação. As cooperativas se encaixam em algum lugar também aí dentro? Excelente. O nosso escritório trabalha muito no setor do cooperativismo e muitas pessoas nos procuram, né? Olha, eu quero abrir uma cooperativa. Abrir uma cooperativa, abrir uma fundação, sabendo que não abrir uma justamente abrir uma fundação. E não é isso. O cooperativismo é um movimento socioeconômico brilhante, que tem como finalidade máxima a dignidade da pessoa humana, está muito atrelado aos princípios que o Brasil procura alcançar, que estão lá no artigo 3º da Constituição, né? Democracia. Então, o que você foca quando você monta uma cooperativa, constitui uma cooperativa, é você evitar a exploração de atividades alheias. Então, por exemplo, nós podemos montar uma cooperativa de consumo para adquirir um determinado produto em melhores condições. Nos associamos pessoas que têm um interesse comum na aquisição desse produto, elas se reúnem justamente para evitar a exploração de terceiros nesse tipo de aquisição. Até para adquirir também convênio médico, né? Justamente. Então, para adquirir convênio, né, compra de para veículos, montar uma operadora de plano de saúde,
né, uma das maiores operadoras de plano de saúde no sistema, é uma cooperativa que foi criada justamente para afastar o interesse dos grandes grupos econômicos que buscavam a exploração da atividade, né? Mas assim, o cooperativismo ele é um movimento socioeconômico que tem eu não vou dizer um tratamento privilegiado, mas um tratamento específico concedido pela legislação, pelas peculiaridades que esse tipo de organização ele compreende, né? Mas assim, não dá para você escolher o sistema cooperativista apenas pensando em benefício fiscal. É isso que eu ia perguntar agora. Justamente. Ela não está diretamente ligada ao benefício fiscal. A questão tributária, a questão fiscal é uma consequência de quem está no cooperativismo. Dentro da cooperativa. Entendi. Tem uma lei específica, né? De 1971, mas que até hoje ela vem produzindo seus efeitos. As fundações também entram nesse caminho ou não? A mesma coisa, a fundação a mesma coisa e a associação foi um belo exemplo que você mencionou, a mesma coisa. E cada uma com tratamentos tributários distintos, né? Outra, acabei de recordar agora, a mesma coisa quando você vai escolher uma sociedade de responsabilidade limitada e uma sociedade anônima. Muitas vezes o tratamento tributário é até o mesmo, mas o dia a dia das operações você tem uma distinção que acaba facilitando a condução dos negócios, né? Quórum de decisões, por exemplo. Então, dando esse exemplo bem simples, é a mesma coisa que vai acontecer com as associações, com as fundações, com o cooperativismo. Você entra na ideologia dessas pessoas jurídicas e aí repensa nos efeitos tributários decorrentes. Porque cada uma tem uma função, né? Cada uma a cooperativa tem uma função, a fundação tem outra função. Muito bem definida. A associação tem outra função. A associação já tem outra finalidade. Então, por exemplo, uma diferença básica entre uma associação e uma cooperativa. As cooperativas, assim como as associações, elas são destituídas de finalidade lucrativa, mas eu posso praticar atividades econômicas. Então, eu posso ter uma cooperativa de médicos, uma cooperativa de produtores rurais. Importa interagindo com o governo também. Interagindo totalmente com o governo. Aquela discussão se ela pode ser pública ou privada. E a lei fala especificamente no artigo 174 que a lei deve apoiar e estimular o cooperativismo, né? Então, um importante movimento a ser pensado para determinadas atividades de acordo com o interesse de todos os associados. Eu acho que não está no planejamento tributário, mas o planejamento familiar dentro das empresas é uma forma também de se adequar uma empresa para o futuro, né? Com certeza. Não só na parte tributária. Aliás, assim, o planejamento tributário passa obrigatoriamente pelo planejamento familiar. Então vamos imaginar, vamos montar uma holding, né? Qual o objetivo? Só questões tributárias? Quais os imóveis que você vai introduzir? Por quanto tempo você vai ficar com esse imóvel? O interesse é locação ou venda? E não existe uma fórmula mágica. De acordo com a realidade de cada família, pensando nos herdeiros, quem vai dar continuidade a essa atividade, uma estrutura societária e, consequentemente, fiscal, ela pode ser pensada, analisando cada ponto específico, caso a caso. Eu acho que com tudo isso nós vamos evitar aquele ditado antigo, né? Que o pai rico, filho pobre, né? E neto miserável. É verdade. Né? Com certeza. Eu acho essa uma teoria, vamos dizer assim, entre aspas, né? Antiga, que a gente deve levar em consideração, porque são centenas de exemplos de pessoas que não souberam dar continuidade, não souberam fazer esse planejamento, a segunda geração, terceira geração, né? E muitas vezes por culpa da primeira geração. Muitas vezes, poxa, mas a segunda, ninguém teve vontade, mas será que ela foi estimulada? Será que houve um projeto de sucessão? Inclusive que a primeira geração não prepara a segunda. Perfeito. E aí a segunda fica perdida porque não teve nenhum preparo da primeira. Justamente. Né? Então, Rodrigo, nosso tempo acabou, voou, né? Fica a convite novamente para o senhor comparecer aqui. Quero fazer um programa só sobre cooperativa, que eu acho um assunto muito interessante. A gente trabalhar com todas as áreas dela, acho que é um assunto que a sociedade inteira precisa. Um assunto em voga, eu que agradeço. Estarei aqui quantas vezes for chamado, tá bom. Professor. Agradeço, viu? A você, nosso telespectador, muito obrigado pela sua atenção. Fica o convite para o nosso próximo encontro. Fique com Deus.